Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem leva dicas de saúde à população. A partir desta quinta-feira, estreia no Jornal da Cidade o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas. Semanalmente, profissionais das mais diversas áreas médicas darão dicas de saúde para você viver mais e melhor, além de tratarem de temas relacionados à qualidade de vida, alimentação e prevenção de doenças, entre outros. Viver Bem vai mudar a sua maneira de viver a vida. E para falar sobre esta parceria entre a Rádio Vinícola e a Unimed Andradas, o Jornal da Cidade conversou com o médico urologista Dr. Alcio Contri, ele que é o diretor-presidente da Unimed Andradas. Confira. Bom dia, é uma satisfação falar com os ouvintes da Rádio Vinícola. Nossa ideia é o seguinte, a medicina é para tratar as patologias, hoje em dia se baseia muito em tratar as patologias depois estabelecidas. E a Unimed, no intuito com essa parceria, ele passar medidas de orientação para as pessoas, que vai ser passado pelos profissionais médicos, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, todas medidas preventivas para que a gente evite que a pessoa fique doente. A ideia é essa, é uma ideia de medicina preventiva. Doutor Alcio, queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho da Unimed aqui em Andradas, como que funciona esta cooperativa e há quantos anos ela atua em nosso município. Bom, a Unimed Andradas atua ela vai fazer 24 anos, dia 11 de novembro, né? Então faz um bom tempo que a Unimed atua na cidade. Qual é a função básica da Unimed? A Unimed é os planos de saúde, são os planos de saúde, vem mudando periodicamente a função, mas hoje em dia a Unimed é uma prestadora de serviços para a pessoa compra o plano de saúde e a pessoa depois, conforme as regras do governo, que alguém estabelece normas de funcionamento de plano de saúde, venda, o que tem direito não é a Unimed, não é assim, é o governo que passa as regras hoje em dia, os reajustes dos planos individuais, quem passa também é o próprio governo. Então a gente não tem, a empresa em si não tem autonomia de negociação, plano pessoa individual, né? Então a pessoa tem várias maneiras de fazer planos, mas um plano, por exemplo, que tipo de plano se tem hoje na Unimed, um exemplo. A pessoa vai à Unimed, eu vou lá na Unimed, quero comprar um plano de saúde, compra um plano individual, tu comprou uma pessoa para você, para teu filho, para tua família, tu compra um plano individual e esse plano individual tem as regras na contratação do governo, passou, e os reajustes também são regras da acordo com o governo. Tem outras maneiras de contratar, as empresas contratam um plano para todos os seus funcionários, né? Isso é um plano empresarial que seria assim chamado. Tem outros planos que as pessoas estão vinculadas a associações, por exemplo, a Associação dos Trabalhadores Rurais aqui de Andradas, tem os trabalhadores de Santa Rita, por exemplo, que tem a cooperativa de Santa Rita, também tem plano de saúde, e as empresas de Andradas, são inúmeras empresas, médias, pequenas e grandes empresas, que têm planos empresariais com a gente, né? Agora tem a questão voltada para o produtor rural também. O ano passado foi feita uma campanha do produtor rural. Então a pessoa tendo um plano de saúde, um produtor rural, ela vinculada à associação rural, ela pode fazer um plano rural para ela e sua família. Mesmo sendo 1 ou 2 pessoas na família, pode fazer um plano de saúde para sua família. Porque hoje em dia o custo de uma saúde é muito caro. Um exemplo básico, assim, se a pessoa der um azar de precisar de uma UTI, hoje um custo de uma UTI por baixo, diariamente, é 8 a 10 mil reais dia. Então a situação econômica, o cara agora tem uma reserva para isso, mas se o cara precisar de um tratamento complexo, a reserva vai embora e os bens vão embora. Então a maneira de se proteger hoje, de evitar um gasto abrupto num momento, é fazer um plano de saúde que aí funciona como se fosse um seguro. Tu faz um seguro para se proteger de coisas que estão fora do planejamento. Agora o senhor citou Andradas e Santa Rita de Caldas. Tem outras cidades também que pertencem à Unimed Andradas? As Unimedes, no sul, Mineira, por exemplo, Minas e São Paulo, todas as Unimedes, foi feita uma divisão territorial. Então cada Unimed tem um território de atuação para ser mais prático, porque senão um não começa a vender na terra do outro, aí complica. Então, assim, Andradas, a área aqui da abrangência de Andradas é o município de Andradas, o município de Santa Rita, e o município de Bitura e Albertina.
E as pessoas realmente têm Andradas como polo, quer dizer, elas vêm para cá investir em saúde. Isso é muito importante, até para o andradense ficar orgulhoso da cidade. Porque nós temos hoje, claro, os hospitais, as redes públicas têm fases boas, têm fases mais difíceis, como o país está numa fase complexa aí, digamos assim, para não falar outro termo, né? Então, nós temos o Hospital de Andradas, acaba tendo um vínculo, a pessoa se direcionar, vai lá que vai ser bem atendido, vai lá que tu tem profissionais que vão te atender, que vão te dar uma boa assistência. Então acaba Andradas sendo, apesar de ter cidades grandes, com hospitais maiores, com infraestrutura melhor que nós perto, nós temos uma referência boa, tem um bom atendimento, uma aceitação da população no geral, é muito boa com o nosso plano e com o nosso hospital. Interessante que várias novas clínicas foram inauguradas na cidade nos últimos anos. Na verdade, hoje em dia, a tendência antigamente cada um tinha seu consultório. Hoje em dia a tendência é se juntar em policlínicas, por exemplo, para baratear custo e ficar mais prático, porque tu tem uma manutenção de uma secretária, todos os impostos, as coisas, para ter um médico e tu trabalha, às vezes fica 2 dias por semana lá, 3 dias por semana, tem um custo alto. Então, se tu pega 2, 3 médicos, esse custo dilui. Então, tu acaba virando em clínicas hoje em dia, que é a tendência do futuro é essa, né? Agora, doutor Alcio, é importante destacar que a Unimed não abrange somente médicos. Existem outros profissionais da área de saúde que também fazem parte da cooperativa e que a pessoa que faz o pacote, que contrata a Unimed, ela tem direito a esses profissionais também. Normalmente a Unimed é um plano de cooperativa médica, mas tem outros profissionais que dão assistência. No caso, os psicólogos, né? As fono, os nutricionistas, fisioterapeutas, né? São todo esse pessoal que dá uma assessoria, porque faz parte, né, do atendimento. Normalmente uma pessoa não é atendida apenas por um médico. Hoje em dia chama-se o atendimento multiprofissional, acaba sendo mais profissionais que acabam ajudando a abordar algumas coisas, né? Exato. Agora, um dos motivos da parceria, então o principal motivo da parceria da Rádio Vinícola com a Unimed é informar. A informação ela pode salvar vidas, porque a pessoa com uma dieta alimentar adequada, com exercícios físicos e atividades desse tipo, ela pode então desenvolver uma vida boa, saudável e longa. O senhor acha que nas escolas já deveria existir, quando a criança chega, uma educação alimentar que faria com que ela não desenvolvesse maus hábitos? Hoje em dia nós temos um problema da obesidade. Isso é um fator notório nas escolas. Tu vai ver a porcentagem de crianças obesas que era há 20 anos atrás e hoje. Então tem uma necessidade de obesidade, que isso será abordado futuramente por um pediatra e uma nutricionista nos nossos programas, né? Então a ideia é o seguinte: hoje em dia tem que ter uma educação alimentar, tem que mudar a educação alimentar, porque a gente hoje o mais fácil é pedir pizzas, lanches, essas coisas todas. É gostoso, não é? O problema é esse, né? O problema é esse, que se não fosse bom ninguém comia. Então a gente acaba comendo e aí acaba com carboidratos normalmente, e aumenta o risco de obesidade com isso. Então, o que a Unimed está querendo fazer com esse programa? A ideia desse programa é para o quê? Que a gente monte junto com a vinícola, passe orientações para as pessoas, para os familiares, os responsáveis, para que ele consiga, auxiliando nele, a trazer alguma coisa de melhor para sua família, evitar um problema futuro. Porque a ideia de qualquer coisa hoje em dia, tu tem que evitar ficar doente. A ideia é essa. Então esse é um plano da Unimed também, que nós estamos numa fase final, num planejamento de criarmos a parte, se fosse um termo geral, viver bem, o termo seria uma medicina preventiva, ou seja, o que podemos fazer para evitar que você fique doente, ou seja, os hipertensos, verificar se as pessoas estão tomando os remédios adequadamente, os diabéticos, fazer reuniões periódicas, diabéticos, orientações para todos os nutricionistas, os endocrinologistas, os cardiologistas, todos os médicos que tratam essas patologias crônicas que, por exemplo, com a hipertensão, tu não consegue, raramente, a hipertensão, tu consegue dar um remédio que vai curar. Tomou a dose e nunca mais vai ter. Não, tu vai ter que ter um tratamento prolongado. Então, uma doença crônica, vai tomar por resto da vida esse remédio para pressão.
para diabetes. Então o que se faz? A ideia é abordar essas pessoas com que ela consiga ter uma qualidade de vida, mudando hábitos, ter uma qualidade de vida melhor, que consiga evitar que vá para o hospital, que tenha as complicações, porque uma hipertensão, uma diabetes tem as complicações importantes disso. Então, se a pessoa levar uma vida regrada, ele evita que ele venha a ter uma complicação, e a complicação sempre é mais grave, né? Agora, o que seria de excesso que o brasileiro consome mais? É muito sal? É muita carne vermelha? O que o senhor pode falar sobre isso? Com a experiência que o senhor tem, o senhor é urologista, o que o senhor percebe no consultório no dia a dia? Não, hoje em dia, no dia a dia, acaba vendo coisas assim, porque a ingesta de sal, hoje, tem alguns produtos, o governo já baixou a quantidade de sódio, então a ideia é que se reduza realmente a quantidade de sal, reduz a quantidade de açúcares, reduza, e reduzir principalmente a quantidade de carne vermelha e carboidratos. Então aquela teoria do prato, né, que tem a maioria dos locais restaurantes, eu já está tendo, tem o que vai sobre o prato, embaixo o papelzinho, tem a lista dos vegetais, né, a lista dos carboidratos, então tem uma divisão do prato que a pessoa deveria fazer, né, quer dizer, reduzir, ficar um prato mais colorido, ou seja, tentar fazer com que crianças e adultos comam saladas, comam legumes e comam menos carne vermelha e menos carboidrato, né? Ok. Doutor Elcio, queria então agradecer a sua participação, não é? A primeira participação nesse quadro, montado em parceria com a Rádio Vinícola, a Unimed, junto com a emissora, e deixar esse espaço sempre aberto e parabenizar o senhor por ter tomado essa decisão, e o ouvinte da Rádio Vinícola, certamente ele vai apreciar tudo aquilo que ele aprender aqui semanalmente. A nossa ideia é ter uma equipe da Unimed, o pessoal a nossa equipe foi fazendo um planejamento, né, uma abordagem um pouco diferente que se vinha sendo feita até hoje, né, então, porque às vezes tu acha que está fazendo um bom trabalho, às vezes tu tem que mudar a maneira de abordagem para atingir uma população diferente que tu vinha abordando em propaganda em outras mídias, né? Então, para que nós consigamos atender, passar um esclarecimento geral para a população via rádio, que é um meio de comunicação que tem uma boa penetração nos meios rurais e na cidade também. Então, esse programa será periódico, né? Onde vai ter um programa periódico com orientações, com profissionais da saúde, médicos e toda a parte de apoio da Unimed também, esclarecimentos sobre plano. Como é que eu quero fazer um plano de saúde? Como é que eu faço? Não, tu vai aonde? A Unimed tem um departamento de vendas que vai lá para negociar o plano. Então tem toda uma maneira de fazer as coisas. Isso com o tempo, não só ao longo dos programas, nós viramos ajudando a esclarecer as coisas. Cada pouco nós vamos fazer um esclarecimento sobre isso, um funcionário nosso que vai dar esclarecimentos como faz a venda, como é que o que tem as garantias de atendimento, como é que faz toda essa parte de atendimento. A gente vai tentar prestar um esclarecimento, tentamos com isso ajudar a população da região para que tenha seu plano de saúde e que consiga ter uma qualidade de vida melhor, que a principal coisa hoje em dia é ter qualidade de vida melhor. Agradeço a oportunidade inicial aí e conversaremos no futuro com certeza, e quero parabenizar a nossa parceria com a Rádio Vinícola desse programa. Até aqui o médico urologista Dr. Alcio Contre, ele que é o diretor-presidente da Unimed Andradas. Então, você entendeu bem, não é? Todas as quintas-feiras o ouvinte da Rádio Vinícola acompanha, sempre a partir das 11 horas da manhã, aqui no Jornal da Cidade, o quadro Viver Bem, não é? Que tem o apoio da Unimed Andradas, que vai trazer para todos os nossos ouvintes uma série de informações relacionadas às áreas médicas, não é? Dicas de saúde que farão você viver mais e melhor, não é? Temas relacionados à qualidade de vida, alimentação, prevenção de doenças, tudo isso e muito mais, todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Cidade, o quadro Viver Bem. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio. 11 horas e 23 minutos.
Notícias do esporte.